E aí, pessoal do Café com Alecrim, muito tempo que eu não publico vídeo aqui no canal, correria, agenda cheia, eu não tenho quem edite, então até tem tempo para gravar, mas não tem tempo para editar, enfim, é uma correria danada para eu fazer as coisas, as demandas do dia a dia acabam fazendo com que as coisas se demorem um pouco mais. Eu queria muito soltar mais vídeos. Em novembro o canal completa mais um ano de vida, né? Desde 2012 no ar, completa 8 anos no ar no canal. E por isso eu estou separando 3 vídeos que eu gravei nesse período aí de quarentena. Um deles para a Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, e os outros 2 são aulas da IPI de Tucuruvi, que foi ao ar durante as minhas férias. Então você vai poder acompanhar esses vídeos logo na sequência desse daqui que está justificando, né, o meu sumiço aqui do canal, tá bom? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe e eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando, esteja protegido, use máscara, não confie no inominável e bola adiante. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, Manhumirim. Um grande abraço daqui diretamente de São Paulo. Eu sou o pastor Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, aqui na capital paulista. Sou mineiro de BH, minha família, por parte de mãe, é vizinha de vocês, Jequitibá, família Stutz. E é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado à nossa igreja aqui no Tucuruvi e também tem falado a muitas comunidades cristãs ao redor do país a respeito do que é ser igreja neste período de pandemia. Então eu quero meditar com vocês no texto de Atos dos Apóstolos e nós vamos olhar para 4 perspectivas diferentes dentro do texto de Atos dos Apóstolos que nos apontam uma direção, uma forma de sobreviver à quarentena e construir o amanhã. Atos 1, 8 diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Que as nossas vidas mudaram e continuarão a passar por mudanças drásticas, disso nós já sabemos. Você já leu muitos artigos, você já ouviu muitas matérias, você já viu muitas matérias, você já viu muitos vídeos no YouTube, você já ouviu muitos podcasts, já deve ter ouvido uma infinidade de sermões falando quanto as nossas vidas mudaram e ainda vão mudar. Os cenários que nos apresentam dia a dia se configuram em uma mudança na forma da relação entre as pessoas e como toda mudança de tal envergadura nós teremos custos, e eu não estou falando de custos financeiros, mas sim custos de vida. O isolamento social tem mudado nossa maneira de interagir, obter informações, confiar ou não no governo e lidar com as questões internas da casa. Aqueles que têm condições de ficar em casa têm uma perspectiva completamente diferente da imensa massa que precisa sair para trabalhar. Quer empregados formais, quer empregados informais, camelôs, vendedores ambulantes, aquela imensa maioria da população distante dos direitos que é amparada por um auxílio do governo federal que não dá para pagar o sustento da casa. É esse povo que se submete ao risco da contaminação e com ele o risco de não ter vaga na UTI, caso a doença evolua. Quando contemplo um cenário como esse, a única saída que vejo é a reestruturação das relações sociais. Não dá mais para uma minoria privilegiada ter acesso às condições de isolamento e proteção e a imensa maioria ser submetida a uma verdadeira loteria da vida. Nós precisamos ressignificar a nossa maneira de ver a sociedade e acredite-me, eu não estou falando aqui de uma dicotomia entre direita e esquerda que nós vamos encontrar a solução. Tire esse embate político da sua cabeça, porque nós, corpo de Cristo, reino de Deus, precisamos olhar de outra perspectiva. É preciso humanizar a sociedade em detrimento do lucro. E este esforço, no entanto, não será alcançado pela via estatal. Qual é o caminho? É preciso ter humildade de olhar ao redor e reconhecer o que os movimentos comunitários têm feito
em questão de autogestão de suas comunidades. Esquecido há tempos pelo poder público, são esses movimentos que têm garantido apoio necessário em tempos de mudanças sociais profundas como a que vivemos hoje. E eles fazem isso não é de hoje. As comunidades de fé precisam olhar para a realidade ao redor e parar de pensar nelas mesmas. Enquanto um grupo de pessoas pensa em reabrir os seus templos, poucos pensam em como ajudar para que a pandemia cause menos estrago ao redor. A falta de empatia e amor pelas pessoas ao redor é o sintoma maior de uma fé que se tornou egoísta e a antítese do próprio Cristo. É pensando nesse cenário que nossas comunidades precisam se atentar. E eu quero apresentar aqui algumas sugestões, algumas pistas de que direção a igreja pode tomar neste momento de pandemia. O texto que nós lemos na abertura do nosso sermão, ele é um texto consagrado pelas agências missionárias. Os adeptos da teologia da missão gostam demais deste texto. Vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem canções aí no cancioneiro popular brasileiro cristão que versam sobre isso, até os confins da terra, e nós vamos espalhar a palavra de Deus e tal. E a turma da missão gosta muito desse texto. Mas é hora de nós pararmos um pouco e pensarmos um pouco no significado deste texto para nós hoje, no contexto de pandemia. É hora de parar de ser testemunha, focando apenas a Judeia, a Samaria e os confins da terra, e é hora de nós sermos testemunhas da nossa Jerusalém. É hora de parar de ser testemunha no âmbito das redes sociais e dos locais distantes e começar a ser testemunha na Jerusalém, ao redor de onde nós estamos. Para isso, você não precisa cortar o apoio missionário de quem está distante. Se a sua igreja ajuda um missionário que está no campo missionário, continue ajudando em nome de Jesus, por favor, não corte isso. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo que nós paremos de olhar para a missão como sendo algo que eu faço distante de mim. Então, se eu posto uma imagem de cunho religioso na internet, na minha rede social, eu estou evangelizando. Não, você não está. Pare um pouco. Vamos pensar no que está acontecendo ao redor de nós. O que a sua igreja em Manhumirim, o que a minha igreja aqui no Tucuruí, em São Paulo, pode fazer para mudar essa realidade. Eu quero que você olhe para essa realidade e transforme essa realidade numa oportunidade de falar do Evangelho de Cristo para as pessoas. E aí existem duas perguntas que nós precisamos responder. A primeira é: o que a minha igreja pode fazer para ajudar a minimizar o impacto da pandemia aqui no meu bairro, aonde eu estou, no local aonde eu estou? E veja, a igreja aqui não é apenas o edifício igreja onde a igreja está localizado, mas é na sua casa, no seu trabalho, aonde você está agora. O que você pode fazer para minimizar os impactos da pandemia? A segunda pergunta é: qual é o impacto na região se a minha igreja voltar a abrir suas portas? Se nós decidirmos abrirmos as portas da IPI Tucuruvi hoje, se vocês aí em Manhumirim decidirem abrir as portas da igreja de vocês, o que vai acontecer? Qual vai ser o impacto disso nos leitos de UTI? Qual vai ser o impacto disso na vizinhança? Qual vai ser o impacto disso nos membros da igreja que fazem parte do grupo de risco, terceira idade, crianças e portadores de doenças crônicas? Qual vai ser o impacto disso na vida da comunidade? Lembre-se, é hora de pensar aqui, local, Jerusalém, não lá. Lá a gente vai depois, fiquem tranquilos. Respondendo a essas perguntas, nós já teremos como avaliar se a nossa igreja está fechada nela mesma ou testemunhando localmente a sua fé. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você é o texto de Atos 4:32. Você provavelmente conhece esse texto em que é narrado ali que os discípulos viviam, os apóstolos viviam em comunhão, os cristãos viviam em comunhão e compartilhavam tudo o que tinham.
Esse texto aponta para essa necessidade de se compartilhar o que se tem. O modo de vida dos apóstolos é um exemplo para nós. Nós precisamos aprender a partilhar o que temos com os que não têm. A cultura em que nós estamos inseridos é uma cultura de consumo e, portanto, uma cultura de posse. Pertence a mim. É meu patrimônio. Eu declaro um imposto de renda. É meu. Me pertence. Nós precisamos romper com essa corrente. Essa corrente aprisiona o ser humano ao dinheiro, não permite a prática da generosidade, não permite que a generosidade seja constante. Eu acho muito legal quando chega uma pessoa e fala assim: nós precisamos voltar a ser como a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu falo, amém. 4:32. Vamos viver isso daí? Vamos partilhar tudo que a gente tem? Vamos assumir um compromisso aqui de generosidade total das nossas vidas? Aí geralmente as pessoas se assustam, né? E veja que aqui nós precisamos de fato romper, porque Deus queria que a igreja experimentasse ali naquele momento uma comunhão muito grande, e hoje Deus queira que nossas igrejas possam experimentar um avivamento tão grande que passe a viver a realidade de Atos 4:32. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente rompa com alguns padrões. Precisamos romper com alguns padrões. Esses padrões, por exemplo, o padrão do consumo, o padrão de sempre querer ter, o padrão de querer ter sempre o melhor e a pessoa ao meu redor não tem nada. E aí nós temos duas perguntas para nortear. Será que a minha igreja investe os seus recursos em vidas? Vou repetir a pergunta. A minha igreja investe os seus recursos em vidas? Veja, eu não estou dizendo para você que ter um patrimônio não é importante. Peixe Tucuruvi inaugurou o templo em agosto do ano passado. Você imagina como nós estamos desde março sem poder ocupar um templo que nós inauguramos em agosto. Um sonho de mais de 20 anos da comunidade. Uma construção, uma arrecadação de recursos ali suado, ainda hoje suado, pagando ainda a obra, mas nós inauguramos ano passado, nós não estamos ocupando aquele espaço, é um espaço abençoado, louvo a Deus por aquele espaço, mas será que a minha igreja e a sua igreja em Minas estão investindo em pessoas, vidas? A segunda pergunta não é só para a igreja, mas é pessoalmente para você. O que eu tenho? O que você tem para compartilhar? Veja, eu não estou falando de sobra. Nós não compartilhamos sobras. Nós compartilhamos daquilo que somos, daquilo que temos. O que você tem para compartilhar? Se nós respondermos a essas perguntas, nós teremos como avaliar se a nossa igreja está vivendo ou não o ensino apostólico. Porque o ensino apostólico dizia que partiam um pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria, estavam firmes no ensino dos apóstolos e partilhavam tudo o que tinham. A gente sempre corta essa última parte, eu não sei o que acontece, mas nós cristãos precisamos permanecer firmes na luta, porque o Deus dinheiro está aí, puxando a gente de todos os lados, tentando o povo de Deus a todo instante. Mas nós permanecemos firmes no Senhor. O terceiro aspecto que eu quero destacar é que em meio às dificuldades, a mensagem de Deus continua a se espalhar. Foi isso que aconteceu lá em Atos 6. O texto de Atos 6 fala da instituição de um grupo de pessoas para cuidar dos necessitados, os diáconos, os diáconos, como nós conhecemos na língua portuguesa, né? O resultado do ato institucional da igreja, de eleger diáconos, não foi o aumento da arrecadação da igreja, nem o aumento do poder social da igreja. A consequência foi que o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. E isso causou uma situação, uma situação muito boa para a igreja. E você vai falar assim, mas pastor, como essa situação pode ser boa? Sim, ela é boa. Causou perseguição.
perseguição. E aí você vai dizer assim, mas como perseguição pode ser bom, pastor? Sim, é bom. É bom porque mexe com quem está acomodado. Mas aquela igreja ali de Atos 6, um pouco antes da perseguição, ela conseguiu, por meio da ação de atender o necessitado, trazer pessoas para perto da comunidade. E esses discípulos se multiplicavam em Jerusalém. E vejam que eram discípulos, não eram adeptos, não eram membros, eram discípulos. Pessoas que ouviam o ensino apostólico e assimilavam o ensino apostólico, o Espírito Santo tocava a vida daquelas pessoas e aquelas pessoas eram transformadas pela ação do Espírito Santo. Olha, é muito comum nós encontrarmos igrejas que desejam ver os seus templos cheios. Quem não ia querer, né? Tendo que colocar cadeira nos corredores. E aí o conselho da igreja já coçando a cabeça, falando, ai, vamos ter que ampliar o templo, esse lugar já não está mais cabendo. Quem não ia querer uma situação dessa? Mas é incomum nós encontrarmos igrejas dispostas a capacitar pessoas a viver de modo a servir e não negligenciar o atendimento ao necessitado. O que mais me chama a atenção no estudo é que aqueles diáconos, aqueles primeiros diáconos, eles atendiam à necessidade do ser humano. Vamos lembrar que Filipe, lembra Filipe, o eunuco, lá na estrada? Então, Filipe foi um diácono. E ele estava ali pregando o evangelho. Ele não estava atendendo apenas o necessitado do alimento para o corpo, da roupa para vestir, mas também o necessitado da palavra do Senhor. E aí, olha eu aqui com as perguntas de novo. Mais duas perguntas para a gente. Qual é a preocupação da minha igreja? Qual é a preocupação da sua igreja? Com o que a nossa igreja tem se preocupado hoje? Em manter o quê? Eu vejo muitos colegas pastores e muitos conselhos preocupados em reabrir os templos, em perder contato pessoal com a membresia. E eu não sei vocês aí, mas aqui nós temos experimentado o agir de Deus no meio dessa pandemia, no sentido de potencializar a nossa comunhão. Embora distantes, nós temos tido a oportunidade de, nos cultos online, nas participações online, termos uma presença do Espírito Santo tão gostosa no nosso coração, que nós sentimos a presença e a comunhão como se estivéssemos em comunidade. A segunda pergunta, a primeira recordando, qual é a preocupação da minha igreja? A segunda é, como eu posso servir para que a minha igreja não seja negligente com o mais necessitado? Lembra que lá no início da mensagem eu fiz um panorama e falei da realidade daqueles mais necessitados, que são os que vão parar na fila da UTI e na loteria da vida? O que a nossa igreja pode fazer para ajudar esse pessoal? O que a nossa igreja pode fazer para minimizar o impacto na vida dessas pessoas? Porque é respondendo a essas perguntas que nós teremos condições de encontrar um caminho para que a generosidade e a partilha sejam os combustíveis do espalhar da mensagem de Deus. Por fim, um quarto aspecto, porque este não é um sermão presbiteriano de 3 pontos, a igreja, olha... Ô primo, você me desculpa, o conselho da igreja talvez vai ficar chateado com você agora, mas vai falar assim, como você me chama esse homem para falar? Mas a igreja precisa acabar, gente. A igreja precisa acabar. O fim da igreja. Esse é o quarto aspecto que eu quero falar com você. E é isso mesmo. E pode parecer contraditório um pastor pregando a palavra falar que a igreja precisa acabar. Mas ela precisa acabar, isso precisa acontecer. E eu quero explicar para você isso biblicamente. Atos 11, de 19 a 30, registra como a igreja acabou para recomeçar em novos patamares. É em Antioquia que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Essa mudança é imperceptível no momento, mas a consequência está aqui, no Brasil,
no século XXI, você e eu, falando de Cristo, o que mudou? A igreja saiu de Jerusalém e ganhou um novo fôlego em sua ação junto aos não-judeus. A igreja, em outras palavras, saiu de si mesma. Ela pôs um ponto final da dependência local de Jerusalém e passou a viver para fora. E você sabe onde a gente vê o reflexo disso? Lá em Atos 13, um pouquinho mais para frente, quando a gente vê um colegiado diverso, vindo de todas as partes, formando um grupo de profetas e mestres, de uma igreja que nascia na diversidade de pensamento e localidade. Pessoas vindas do norte da África, da Judéia, de Roma, pessoas se juntando ali e pensando estrategicamente para onde nós vamos agora levar a mensagem do Evangelho. Já está dado, o Espírito Santo já desceu sobre toda a carne, primeiro aos discípulos, segundo em Pentecostes, terceiro lá em Samaria. Agora nós precisamos espalhar essa mensagem, já desceu sobre os gentios, nós precisamos espalhar essa mensagem, nós precisamos fazer essa mensagem ganhar o mundo. Precisamos fazer essa mensagem ir até os confins da terra. Mas para que isso acontecesse, a igreja precisou acabar. E aí você vai me perguntar, como fazer isso hoje, pastor? Como que a nossa igreja vai acabar hoje? Então eu vou te dizer, as nossas igrejas precisam fazer o mínimo possível para que você e eu, corpo de Cristo, possamos fazer o máximo possível para o reino de Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa que as nossas estruturas, os nossos mecanismos institucionais precisam ser revistos. Precisam ser revistos à luz da palavra. Veja, eu não estou aqui batendo no sistema presbiteriano de forma nenhuma. Sou presbiteriano, creio na representatividade no meio da igreja, creio no sistema presbiteriano de governo, trabalho com ele, sou pastor há 16 anos, lido com esse sistema de governo há pelo menos toda a minha vida, porque sou presbiteriano desde o berço, né, batizado aí em Jequitibá, então não tenho dificuldade com o sistema presbiteriano. Só que o sistema presbiteriano não pode ser um empecilho para que a palavra de Deus se espalhe. Por isso a igreja precisa morrer. A igreja precisa morrer porque ela precisa nascer de novo, ressurgir, sob novos patamares, arrependida dos seus erros do passado, mas construindo e erguendo o estandarte do Senhor para o futuro, olhando para o amanhã, certos de que o Senhor está conosco sempre. Mais uma vez, eu não prego o fim da instituição igreja, eu não prego o fim do sistema presbiteriano, eu estou dizendo para você que nós precisamos repensar e matar o nosso jeito de ser igreja, fechado em si mesmo e voltado apenas para si mesmo. Enquanto a igreja de Atos dos Apóstolos permaneceu fechada em si mesma, acomodada lá em Jerusalém, não houve crescimento. Mas no momento em que a perseguição veio, foi necessária a perseguição para que aquele povo saísse de Jerusalém, a igreja cresce, a igreja segue adiante. Eu quero encerrar dizendo para vocês que tudo que eu disse até aqui são caminhos para que a igreja possa refletir em suas ações, em como ela tem agido em meio à pandemia. Nós não voltaremos dela os mesmos e eu espero que a anormalidade, porque era uma anormalidade que nós vivíamos antes, seja esquecida, seja extinta e que a igreja tenha coragem de morrer e renascer nos moldes de Atos 11. O que vai restar dessa pandemia é vida. O que a igreja tem que se preocupar nesta pandemia é vida. E eu desconheço quem saiba mais de vida do que o Senhor da vida, do que o Deus da vida. De vida
O reino de Deus entende muito bem, melhor que qualquer instituição, melhor que qualquer ciência, melhor que qualquer entendimento. E eu não estou dizendo com isso que nós temos que descartar a ciência, muito pelo contrário. Deus deu sabedoria a estes homens e mulheres maravilhosos da ciência para nos alertar, para nos orientar, para nos prevenir e para nos ajudar a preservar a vida. Como a sua igreja, como você, como igreja, tem vivido essa pandemia? É nesta reflexão que eu quero deixar o meu abraço a você e eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que o Espírito Santo esteja com você neste momento. Um grande abraço de todos nós aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi e que Deus abençoe a sua vida.